As crianças agora vão direto lá para trás e nós vamos bater um papo sobre a Reforma Protestante. No ano de 1517, Martim Lutero, um monge, ele faz as suas 95 teses contra a Igreja Católica e pendura na porta de uma igreja. E para que você possa entender, Martim Lutero, ele vai esboçar toda a sua indignação, né, contra o que a igreja estava fazendo. Mas para que nós possamos entender a reforma, às vezes nós precisamos voltar a alguns mais de 1000 anos atrás, né, alguns tempos lá perto de Jesus. A igreja foi criada e formada por Jesus Cristo. Em Atos, lá no capítulo 1 e 2, você começa a pegar a construção, a formação da igreja. A igreja era formada praticamente por judeus, né, convertidos ao Senhor Jesus, crendo que Jesus Cristo era Deus, era Senhor e que Ele sim morreu para poder salvar e que Ele viria para poder buscar a sua igreja. Em Atos você consegue ler e ver a igreja do Senhor reunida. Quando Pedro estava preso, a igreja reunida para que as cadeias pudessem ser abertas. Nossa, quanto tempo que eu não vejo esse logo dos Gideões. É você, né? Essa camisa também, né? Pois bem, continuemos. Então você vê Pedro orando e as portas, né, e as cadeias, elas se abrem, elas se rompem, porque a igreja estava do lado de fora, reunida numa casa, orando ao Senhor, obrigado, para que Pedro pudesse ser liberto. E você começa a ver a igreja do Senhor crescendo em todos os lugares. Quando nós pensamos em Roma, a igreja se estabelece, parte dela, ela já tinha sido espalhada por todos os lugares, mas a igreja principal, culminante, era em Roma. Então, Roma, o grande poderio da época, para quem aqueles que frequentam a escola dominical, vão entender o que eu vou falar. Roma, ele tinha por objetivo conquistar, mas não de roubar, de destruir não é a origem, os costumes dos povos. Eles não tiravam os costumes dos povos e colocavam o costume romano. Não. A única coisa que eles queriam eram os impostos. Lembra a passagem quando Jesus fala, vai lá, pega na boca do peixe e dá de César o que é de César e a Deus o que é de Deus? Porque tinha que se pagar impostos. Então, Roma só queria os lucros. Ele não queria afetar os princípios, os costumes, a religião. Por ele, tanto faz. Ele só queria os lucros. E em cada cidade, ele estabelecia ali uma cidadela, alguém, para poder tomar conta. Pois bem, a igreja vai crescendo e em Roma ela se estrutura e começa a perseguição contra os evangélicos, contra os cristãos. E aí você começa a entender que eles começam a matar. Eles se reuniam em catacumbas, em cavernas, em lugares escondidos, ficavam nas periferias. A igreja era formada basicamente de pessoas simples, de homens e mulheres em que, com a sua simplicidade, iam lá adorar ao Senhor. Para que você consiga entender, a perseguição à igreja durou aproximadamente 300 anos. 300 anos de perseguição da igreja. 300 anos a igreja sofrendo. E um dos maiores loucos disso tudo foi Nero. Quando a história não confirmada, que Nero tacou fogo em Roma, e aí ele pega e ele coloca esse momento, esse atentado nos crentes, nos cristãos que ali estavam em Roma. Por quê? Porque em Roma existia aproximadamente 12 cidadelas, províncias. 10 pegaram fogo e aonde estavam os cristãos não pegaram fogo. Então ele começa a colocar a culpa neles para poder dizer que eles eram culpados de terem incendiado Roma. Nessa situação começam as perseguições de forma finca, aonde você vê a história de Pedro crucificado de cabeça para baixo. Nas festas, os crentes eram pegos, jogavam piche e tacavam fogo nele para incendiar, para iluminar as festas romanas. E assim, essas barbárias, elas continuam por um bom tempo. Essa perseguição continua por um bom tempo, até chegar um imperador chamado Constantino. Constantino, como todo bom imperador, um homem orgulhoso, constrói a cidade de Constantinopla.
ok? Eu só estou dando uma pincelada, queridos, só para que você tenha um pano de fundo. Constantinopla, e ali ele começa a ver a igreja com outros olhos. Eles começam a aceitar a igreja. A igreja não se torna a igreja do império, mas é aceita. Eles vivem, bagunçam, são perseguidos, presos. Mas se não bagunçam, tudo bem, eles estão ali. E até mesmo Constantino começa a frequentar o meio do povo cristão. E aí começam os grandes templos, porque agora o imperador não pode mais frequentar, não pode ir nas catacumbas, nas cavernas, nos lugares escondidos. O imperador tinha que montar um prédio para ele estar. E aí começam os grandes templos cristãos, os grandes templos para adoração, e ali aonde o imperador podia ir, e aonde o imperador estava, toda a sociedade queria estar, porque afinal de contas, o imperador está naquele lugar. A importância do imperador agora ser um cristão. E se você pega a história, você fica duvidoso, será que ele era ou não é um cristão? Na verdade, um cristão quem era é a sua mãe, Helena. Ela sim era uma cristã, e por ela ser cristã, Constantino cede e permite com que os crentes construam, ele constrói, e a igreja caminha triunfante. Com essa trajetória, a igreja toma autoridade, a igreja começa a pegar espaço, não somente no meio do povo, mas agora no meio do governo. A igreja se torna a igreja do Estado. Eu estou passando aqui, irmãos, para que você tenha ideia, eu já estou lá no ano 900, 1000. Então, assim, a igreja se torna a igreja do Estado. A igreja é importante, aonde os bispos, arcebispos, eles começam a dar pitaco na direção de Roma. Não diretamente, mas indiretamente. Como? Está lá um imperador sentado, feliz da vida, vem um bispo da igreja e fala, olha, o que o senhor acha de nós termos a revelação da palavra desse jeito? Sempre inclinada para as necessidades da igreja. Convencendo o imperador fazia aquilo ali, lei. Sendo lei, a visão sobre um texto era aquilo que segundo o imperador queria. Está dando para ir até aí, irmãos? Eu já vou chegar onde interessa. Pois bem, a igreja cresce, a igreja se estrutura, a igreja toma parte, a igreja ela começa a ser a igreja do Estado. E eu não estou conseguindo lembrar quem era. Teodócio declara a igreja, sendo igreja católica, a igreja do Império Romano. Teodócio, ele declara isso. É a igreja do império, o imperador Teodócio. A igreja agora tem autoridade genuína, dada, aonde a igreja começa a crescer e reinar. Um pouco mais para frente, ele institui o primeiro Papa, Leão I. Dizem, Pedro, o primeiro Papa, uma imagem simbólica, mas o primeiro Papa, Leão I, o primeiro Papa da Igreja Católica, aonde agora, não mais os bispos, arcebispos, mas agora o Papa é a representação de Deus no meio do império. É a representação de Deus. O que o Papa fala é lei. Se o Papa dá um escrito papal, esqueci o nome, um escrito papal, uma ordem papal, aquilo ali acabou, fim de papo. É o Papa que disse, a igreja começa a crescer, tomar outros rumos. E aí com isso começam a ter pessoas do evangelho original de Jesus Cristo, pessoas do evangelho na qual criam, aonde aquilo que Jesus Cristo falava, começam a se rebelar, começam a falar, não, está errado isso aí. E eles, para não serem perseguidos e mortos, saem e vão para o meio dos desertos, viverem as suas vidas. Vão para o meio do deserto para viverem esse evangelho. Mas a igreja não se preocupava com isso, porque ela estava estruturada, alicerçada no meio do império. Pois bem, a igreja cresce, vem perseguições, e com as grandes construções, você sabe que construção, você fala assim, eu vou gastar 1 milhão. No final da construção, você faz a conta, você gasta quanto? 2 milhões. Sempre sobra a construção para pouco dinheiro. Sempre sobra. Você vai fazer uma reforma na sua casa, fala, vou gastar 10 mil. Quando acaba, você fala, meu Deus, eu gastei foi 20.
Eu gastei foi 30. A igreja levanta, hoje tem lá o templo de São Pedro e todo aquele espaço, a igreja constrói, a igreja começa a ter grandes monumentos e falta o dinheiro. E aí começa a ter as obrigações das indulgências. O que é indulgências? Eu tenho um parente meu que morreu e que não era convertido ao cristianismo, mas eu quero que ele vá para o céu. E a indulgência era nada mais nada menos que eu pagava para que alguém falasse assim, pronto, essa pessoa agora está no céu. Essas eram as indulgências. As pessoas não queriam ir para o inferno, mas queriam pagar para que os seus entes queridos pudessem estar no céu, pudesse ser levado aos céus. E aí você sabe muito bem da história, porque começam as cruzadas. Aqueles que eram contra as cruzadas vinham, homens católicos da igreja, com espada, com escudos, matavam em nome de Deus. Muita gente morreu em nome de Deus. Muitas coisas aconteceram. A igreja começou a enriquecer, a igreja começou a crescer. As indulgências eram muito, até que tinha parte de um cântico em que era falado assim: cada moeda que cai no altar, uma alma sai do purgatório. Cada moeda que cai no altar, uma alma sai do purgatório. As pessoas pagavam isso, porque aqueles que se suicidavam, a família iam lá imediatamente e pagavam para aquela pessoa sair do purgatório. Pois bem, a igreja cresce, a igreja se expande, e com esse crescimento aparece um jovem monge agostiniano que não aceita toda aquela história, que não aceita o caminho que a igreja estava caminhando, não aceita a trajetória da igreja. E por não aceitar, ele escreve as 95 teses de Lutero. Há um desenho muito famoso que ele vai até a porta da igreja e põe na porta da igreja, e aquilo ali é um grande escândalo. Com as 95 teses, tem lá os 5 principais fundamentos de Lutero. Lutero começa, e é um daqueles que começam, porque na verdade a reforma protestante começa 100 anos antes de 1517, com outros homens. Lutero começa na sua região, mas tem outros homens que começam na Suécia, em tantos outros lugares, as reformas protestantes também. Nós falamos somente de Lutero por ser a pessoa mais famosa, por ser o nome mais conhecido, mas vários homens, padres, monges, se rebelaram contra a igreja para fazer uma reforma. Lutero faz isso, e quando há essa imposição de Lutero, esse protesto de Lutero, Lutero é levado à igreja para julgamento e condenado. Ele foge, e aí vai fazer traduções de Bíblia, porque ele era um monge agostiniano e eles eram extremamente ensinados, estudados. Começa a fazer traduções da Bíblia conforme de fato ele achava que era importante ter os textos, os manuscritos bíblicos para serem espalhados. Mas essa reforma foi adiante. Esses atos de Lutero ecoou em tempo, e houve a reforma da igreja, a quebra da igreja. Por isso que é chamado os protestantes. Por que os protestantes? Porque protestam. Mas é isso aí. Nada mais nada menos do que isso. Eles eram protestantes porque protestava contra a igreja católica apostólica romana. Esses protestantes começam a crescer, começam a ir por tudo que é lugar e matar aqueles. Irmãos, quando nós estávamos estudando, eu falei assim: meu Deus, não precisava matar tanto assim. E eles começavam a matar em nome de Deus. Você de que igreja é? Não, é do Estado, então morre. Matavam as pessoas. Mas essa reforma, ela foi sendo ecoada. Aqui vem a história de Calvino, vem tantos outros homens de Deus, e que vão trazendo a importância da palavra e da forma religiosa cristã que nós hoje seguimos. Da forma cristã que nós hoje caminhamos. Ela vem da reforma protestante de Lutero
para cá. E não foi só Lutero, mas foi Zwinglio, um padre da Suíça, que também fazia essas reformas e perseguiu muita gente e acabou matando alguns também, principalmente os anabatistas. Aí é uma outra história. Pastor, quem são os anabatistas? Você chega em casa, põe no Google anabatistas. Eram pessoas que acreditavam que se você se convertesse, você tinha que se batizar novamente. E se batizando novamente, por isso que o nome de anabatista, eles ali, você estava renovado pelo novo batismo. E que, na verdade, Zwingli encontrava os anabatistas na rua e falava assim: você é anabatista? Então eu vou te batizar. Ele mergulhava e afogava as pessoas. Olha que belezinha. Hoje nós estamos pensando em voltar esse hábito, até você ver Jesus. Enquanto você não vê Jesus, a gente não tira você debaixo do batistério. Pois bem, e assim a reforma continuou e as 95 teses. Mas hoje eu quero me prender naquelas partes mais conhecidas da reforma protestante, que são os 5 principais fundamentos da reforma. Vamos lá: sola fide, sola scriptura, sola Christus, sola gratia, soli Deo gloria. Só a fé, somente as escrituras, somente Cristo, somente a graça, só a Deus glória. Essas são as partes fundamentais, as 5 principais fundamentos da reforma protestante. Se nós começarmos a reparar nas 5, ele exclui todo o poderio humano e do império para se colocar totalmente voltado no que a palavra do Senhor diz. Vamos lá, nós vamos, eu não vou demorar muito, mas estarei passando comentando cada um. Somente a fé, Romanos 1, de 16 a 17. Se você não desejar abrir, está no telão da igreja, é só você ler com a gente. No livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Primeiro dos judeus, depois dos gregos. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Somente a fé. Sola fide. Somente a fé. O justo viverá pela fé. Quando Lutero está caminhando e ele vê essa frase do livro de Romanos: o justo viverá pela fé, aquilo é um impacto real na sua vida. Apesar do seu coração estar em turbilhão nos pensamentos contra a igreja, no que a igreja estava fazendo, mas ele ainda não sabia como iria conseguir vencer tudo isso. Ele lê esse pequeno trecho da palavra: o justo viverá pela fé. Quando ele lê esse texto, ele cai em si e fala: bem, tudo muda na minha visão. Se eu entendo que eu, justo, vivo pela fé, eu não dependo da igreja, eu não dependo das ordens, eu não dependo do império, eu não dependo de papa, eu não dependo das leis dele, mas eu preciso viver e dependo somente de Cristo Jesus, porque o justo viverá pela fé. Amém, queridos? É o que acontece na minha vida e na sua vida. Sola fide, somente a fé. E nós já falamos algumas vezes aqui, o que é a fé? É ter a certeza que o amanhã já está pronto. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Eu não sei nem o que vai acontecer daqui a pouco, quando você abrir o celular para ver o resultado. Mas eu tenho certeza que o Senhor já está preparando o nosso futuro. O nosso futuro está nas mãos de Deus. Porque o justo viverá pela fé. Ele crê, ele espera, ele sabe que há um Senhor, um Deus acima de todas as coisas. Há um Deus vivo e poderoso. Não uma igreja, não uma placa denominacional, não um pastor, mas um Deus. E esse Deus é que sustenta todas as coisas. Na palma das suas mãos. Você imagina, querido, o firmamento é sustentado pelo Senhor.
Todas as coisas são sustentadas por Deus. E quando você começa a encher o seu coração dessa esperança, você começa a entender quem eu sou no meio disso tudo. Tão pequeno, tão frágil, mas o Senhor é aquele que me sustenta. Segunda coisa, só a Escritura, somente a Escritura. Livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. 3, 16 e 17. Olha o que diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. O versículo é lindo. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Deus, em diferentes épocas, em diferente tempo, Ele inspirou homens para escrever as suas Escrituras. O Espírito Santo inspirando homens para poder escrever. E ela é útil para ensino. Ensina a criança ao caminho que deve andar. Ela é útil para repreensão. Quantas vezes eu e você já ouvimos da palavra de Deus e essa palavra vem de encontro àquilo de errado, aquilo de contra aquilo que eu tenho caminhado, ela vem contra os princípios errados e ela mostra um novo caminho. Eis que eu te mostro um caminho sobre modo excelente. A palavra de Deus é o que nos revela esse caminho. Ela é boa para a repreensão, ela é boa para a correção, ela é boa para instruir na justiça. É a palavra de Deus. Ela simplesmente é completa. Ela é completa. Quando você lê um livro qualquer, um livro secular, e é importante que você leia, quando você lê um livro secular, e quando você acaba de ler, você fala assim, ficou faltando alguma coisa, porque não é completo. Ele trata de um assunto, e você tem que ler um outro para tratar outro, para fazer um apanhado de ideias sobre um assunto. Mas a palavra do Senhor, ela é completa, porque é a palavra de Deus. Ela é inspirada pelo Espírito Santo. É ela que traz para mim e para você direção de vida. E quando ele escreve somente as Escrituras, não a voz dos homens, não os estatutos dos homens, não a lei dos homens, mas é o que Deus fala para que eu possa viver e fazer. O grande problema é que tem muitos homens que seguem homens. O que o pastor falou? O que o líder tal falou? E pouco chega e fala o que a Bíblia fala sobre alguns assuntos. O que a Bíblia fala a respeito de A, B ou C? Somente a Escritura é a fonte fidedigna de vida para mim e para você. É fonte de vida. Quer ter vida em abundância, leia a palavra de Deus. É a palavra do Senhor que nos sustenta. É a palavra de Deus que é lâmpada para os nossos pés. É a palavra de Deus que ilumina o nosso caminho. É a palavra de Deus que nos sustenta todos os dias. É a palavra de Deus. Pastor, eu não consigo ler a Bíblia. Começa assim, consegue sim. Começa lendo um versículo por dia. Numa semana depois, lê 2. Numa semana depois, lê 3. Numa semana depois, lê um capítulo. E assim você vai criando um hábito de leitura. Você vai criando um hábito de leitura todos os dias. Mesmo que seja um pequeno trecho, mesmo que seja uma pequena situação, mas eu vou criando o hábito de ler todos os dias. A Bíblia é uma fonte de vida inesgotável. Ela nos ensina desde a criança pequenininha. Eu lembro quando eu estava na igreja pequeno e aprendendo da palavra do Senhor. Amadureci, virei jovem, cresci, amadureci 50 anos. Ela continua sendo alimento para a minha vida. E quando eu estiver lá na fase dos últimos dias, ela continuará sendo alimento para o meu coração, para a minha vida, mostrando o caminho na qual nós devemos caminhar. Amém, igreja?
Sola Christium. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 5 e versículo 6. 2 Timóteo 2, 5, 6. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos nós. Ele foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Porque há um somente Deus, um só mediador entre Deus e os homens. Quando ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por intermédio de Jesus Cristo. Pastor, mas e os meus dízimos? Dízimos sem Jesus é indulgências. Você está querendo pagar alguma coisa para conquistar alguma coisa. Mas as minhas ofertas sem Jesus ser o caminho, querido. Mas com Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não há, Ele é aquele que liga o homem a Deus. Somente Ele. Somente Ele. Nós podemos sim apresentar a pessoa de Cristo. Eu quero te apresentar alguém que vai ajudar você a vencer. Eu quero te apresentar alguém que vai mudar a sua vida. Quem que é? É Jesus Cristo. Não sou eu. Eu não posso fazer. Eu não posso te dar o caminho, porque o caminho é Jesus. Eu não posso mudar a sua vida, mas eu vou te apresentar alguém que vai mudar a sua forma de caminhar, de pensar, de agir. E esse alguém se chama Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor. Por isso que Lutero escreve isso. Somente Cristo. A igreja estava cheia de influências humanas. Cristo é o único que pode. Cristo é o único que liberta. Cristo é o único que salva. Cristo é o único que pode fazer a diferença na minha vida e na sua vida. Somente Cristo. Em quarto, só a graça, sola gratia. Vocês estão vendo que o meu... O que é isso aqui mesmo? O meu latim está fantástico. Efésios 2, de 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não veio de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Pois nós somos salvos pela graça. Somente a graça. Nós não somos merecedores de nada, irmãos. Nós somos falhos. Nós somos pecadores. Nós deixamos vacilos. Mas a graça do Senhor vem sobre nós. Mesmo não sendo merecedores, Ele abre o seu braço para poder nos pegar. Ele abre o seu braço e nos chamar de filho. Sabe, o filho pródigo estava distante, gastou tudo, aproveitou a vida, estava lá comendo os farelos dos porcos, e ele vem para casa, pai, pequei contra o céu, pequei contra a terra, e já não sou digno de ser chamado seu filho, mas me aceita como um dos empregados do Senhor. E quando o pai vê o seu filho à distância, ele vai ao encontro do filho, ele abraça o seu filho, tira o anel de autoridade, coloca no dedo do filho e fala, você é meu filho. A graça daquele pai foi derramada sobre aquele filho, independente do que aquele filho fez, ele não deixa de ser meu filho. Guarda isso no teu coração. Você é filho de Deus. Eu e você somos filhos de Deus pela graça, pela fé, nós somos salvos. Por que pela fé, pastor? Porque a tendência é o quê? É nós acreditarmos que nós não seremos salvos. Eu hoje briguei com a Débora, se Jesus voltar eu não vou para o céu. Não briguei não, é só um exemplo. Eu hoje discuti no trânsito. Se Jesus voltar eu não vou para o céu. Eu estava vindo aqui na Andrômeda, 2 caras atravessaram na minha frente e me xingaram. A minha vontade era abrir a porta do carro e não fazer nada, né? Mas sei lá, que de repente mete medo, né?
E agora, eu não vou para o céu? Sou salvo pela fé. Eu tenho fé. Que independente das minhas fraquezas, independente dos meus tombos, eu tenho um Deus que quando eu me arrependo, eu volto atrás. Eu vou falar essa parte novamente. Eu tenho um Deus que eu me arrependendo, eu volto atrás e falo: Senhor, me perdoa. Me perdoa das minhas falhas. Eu não quero perder o meu nome do livro da vida. E esse Deus abre o seu braço e fala: Alexandre, eu não te desamparei. Você é meu filho. E o meu coração se enche de esperança de um dia estar na glória. É dessa forma que nós caminhamos, irmãos. Somente a graça do Senhor. E por último, sola deu glória. Somente a Deus glória. Salmos 115, versículo 1. Diz assim: não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. O salmista declara isso. O versículo 2 ali podia, mas tudo bem. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Isso, deixa quieto. Somente ao teu nome toda a glória. Não, sabe qual é o grande erro do povo cristão? Querer receber glórias. Ele faz uma coisinha assim, uma vírgula, e fala: poxa, ninguém me reconheceu. Você quer glória? Ah, porque eu limpei, eu fiz, eu cuidei. Ah, porque eu dei, paguei, ajudei. E o pastor nem falou de púlpito, nem citou a situação. Na verdade, você quer glória. Mas Lutero deixa aqui em quinto, falando assim: olha, toda honra, toda glória é somente ao Senhor. Tudo que nós fazemos para adorar é adoração. Você entrega o seu louvor, você entrega a sua adoração, você entrega o seu melhor, você entrega a sua oferta, você entrega a sua vida, você entrega tudo que você é, o que você tem, e não espera nada, porque isso nós fazemos de coração e fim de papo. Poxa, pastor, eu estou muito chateado. Tem um irmãozinho lá que eu fui lá, tirei do meu próprio bolso. Vocês têm noção o que é isso? Tirar do próprio bolso, fui lá e paguei a conta de luz, e ele nem veio mais me bajular e andar do meu lado. Se tinha bênção estampada nisso, você perdeu. Porque na verdade você quer reconhecimento. Você quer glória. Você quer que aquele irmãozinho que recebeu da bênção que você derramou sobre ele, pegue o microfone na igreja e testemunhe, e cite o seu nome. Não há necessidade disso. Tudo que você faz, tudo que eu faço, é para a glória do nome do nosso Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça para a glória do Senhor. A igreja tem que caminhar desse jeito. A igreja tem que pensar desse jeito. A igreja tem que ir para o céu desse jeito. É para o Senhor. Foi Ele que me deu. Ele que deu, Ele que tira. O que Jó fala? Louvado seja o nome do nosso Deus. Porque foi Ele que deu. Ele é Senhor. Pois bem, queridos, os cinco principais fundamentos da reforma protestante. Guarde isso no teu coração. Todas as vezes que um homem tentar ser maior do que a palavra, fuja dele. Todas as vezes que o seu coração tentar ser maior do que aquilo que é Deus, fuja do seu coração. Negue a si mesmo. Volte-se ao Senhor Jesus Cristo. Todas as vezes que você fugir de uma vida redimida, de uma vida de arrependimento, volte-se ao Senhor e fala: Deus, tem misericórdia. Eu errei, mas não sinto o desejo de me prostrar aos pés de Cristo. Precisa de uma reforma do Senhor no seu coração e no seu caminhar.
Precisa de uma reforma do Senhor em nossas vidas. Não só âmbito igreja, mas âmbito igreja. Eu sou igreja, templo do Senhor. E como templo do Senhor, eu preciso constantemente entender que é pela fé, que são as Escrituras, somente Cristo, somente a graça, e toda a honra e toda a glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. É necessário fazermos isso, queridos. É necessário entendermos isso. É necessário termos os nossos corações voltados ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Que essa reforma protestante, que amanhã, exatamente amanhã, completa 505 anos. 505 anos. Possa continuar sendo latente em nossos corações. Pastor, precisa alguém morrer hoje? Não para reformar. Tem muita gente ainda morrendo por amor ao Senhor Jesus Cristo. Você vai na igreja perseguida, tem muita gente sendo metralhado, morrendo, porque ama o Senhor Jesus Cristo. E não há problema nenhum. Mártires do Evangelho de Cristo Jesus. Mas que essa reforma continue ecoando em nossos corações. E que as nossas vidas sejam uma vida reformada para o Senhor. Para o Senhor, todos os dias. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu quero, antes de encerrar, chamar o Rafael aqui. O Rafael vai dar um breve testemunho que ele já tinha esquecido. Não? Não. Pensei que tivesse. E logo depois da oração do Rafael, nós vamos orar, encerrando a nossa reunião. Pega aquele microfone lá para você lá. O laranja pode ser o mesmo que o pastor Rodrigo cantou. Para cima. Boa noite, irmãos, a paz. Então, hoje eu vim aqui para dar meu testemunho. No começo da pandemia, quando começou, eu sempre corri atrás de um trabalho bom, estudei, nunca vinha. Antes do início da pandemia, eu consegui entrar na função que eu estudei para atuar. Entrei, estava alegre, contente, salário bom. Por fim, veio a pandemia. Consegui ficar em 3 cortes, no último, fui para a rua. Passou mais 3 meses, entrei num serviço árduo mesmo. Orei bastante, pedi a Deus. No começo não entendi o porquê tinha acontecido. Deus abriu as portas de novo. Entrei numa empresa boa, galguei uma vaga boa, estudei, orei, consegui. Vem a nova notícia: a empresa vai ser fechada. Foi, pelo amor de Deus, eu falei para a Mayara, não é possível, né? A hora que eu chego num ponto que eu tô bem, né? Vai e fecha a empresa. Mas como eu disse para a Mayara, eu falei para o pastor, eu falei, Deus é perfeito. Hoje eu estou voltando para a empresa, que lá no começo da pandemia eu fui mandado embora. Como disse o pastor, voltando na mesma função, um salário melhor, né? E como o pastor falou aqui, isso tudo é para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Para Deus. Hoje eu estou empregado, volto a trabalhar agora dia 3, integração. E se Deus quiser agora, alçar novos voos aí. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, amém, queridos? É gostoso quando nós entendemos isso, e o melhor de tudo é quando nós não murmuramos. Porque a murmuração impede você de ver o que Deus está fazendo. A reclamação impede, aí você começa e aí você não consegue enxergar mais nada. Mas quando você fica frio, aquieta teu coração e espera no Senhor, você vai entender os caminhos de Deus. Ele hoje volta para a GM, né, GM? Volta para a GM, da onde ele tinha saído, e retorna a trabalhar na mesma função que ele estava antes. Deus abençoe a sua vida, Rafael. Deus abençoe a sua vida, Mayara. Gaste bastante o dinheiro do Rafael, faz parte.
Vamos ficar de pé para nós orarmos, queridos? Louvamos ao Senhor pela tua vida. E eu quero te dar um conselho assim que nós encerrarmos. Que você vá para casa, não fique rodando por aí. Você não sabe, né? Não fique. O que é isso? Ah, tá. Não fique rodando, vá para a sua casa. Ali é 9 de julho, vai ficar a bênção daqui a pouco. E é importante que nós possamos ir para a nossa casa, orarmos. E independente do resultado, agradecermos. Você topa fazer isso comigo? Pastor, mas eu votei no Bolsonaro. E se entrar Lula? Ai, Jesus. Muito obrigado pela vida do Lula. Se eu votei no Lula e entrou Bolsonaro. Ah, Senhor, obrigado pela vida do Bolsonaro. Nós oramos até um determinado ponto para que um entrasse. Quando o outro entrou, ou quem entrou, você ora para que Deus possa direcionar aquela vida que está lá que vai assumir os próximos 4 anos em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Te agradecemos por essa reunião, pela ministração, a palavra do Senhor nos nossos corações. Leva-nos para nossas casas, nos dê uma noite de paz e descanso, uma semana de bênçãos e vitórias. Que a tua poderosa mão esteja sobre cada um de nós. Pedimos, ó Pai, que o Senhor venha nos fortalecer, nos ungir para caminharmos em Ti. Essa é a nossa oração em nome do Senhor Jesus Cristo. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso querido Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo seja presente com cada um dos irmãos, desde agora e para todo sempre. Você pode dizer amém, queridos? Deus te abençoe em nome de Jesus. Vai na paz do Senhor.